Primeiro dia do jejum de 12 dias. E eu quero ler com você do livro de Esther, a história de Esther, a história do tio dela, Mardoqueu. Acredito que muitas pessoas conheçam, a maioria das pessoas conhecem. E um dos príncipes do rei, ele se levantou contra o tio de Esther, que era Mardoqueu. Amã era príncipe do rei e ele queria a glória, a honra toda para ele. E ele descobriu que o Mardoqueu era judeu e ele então arquitetou todo um plano para destruir o povo judeu e disse ao rei: tem muitas pessoas aqui no seu reino infiltradas e essas pessoas, elas precisam, nós podemos acabar com elas. E ele fez então um decreto a todas as pessoas que não se curvassem a ele. Ele nem era o rei, ele era só um dos príncipes do rei. E eles escreveram cartas e eles enviaram as cartas por intermédio, estou lendo aqui em Esther, capítulo 3, versículo 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o ano de Adar, e que lhes saqueassem os bens. O inimigo continua o mesmo. O povo judeu aqui simboliza o povo cristão hoje. E o inimigo tem uma fúria mortal contra os filhos de Deus, contra o homem, e principalmente contra aqueles que já são do Senhor. E assim como lá em João 10:10 diz que o ladrão, o diabo, nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, assim também esse príncipe se levantou para matar, roubar e destruir. E aqui ele diz que se destruísse, matasse e aniquilasse todo o povo judeu. E aqui está falando de todos, homens, velhos, crianças. Então agora vamos trazer essa história para a nossa história. O diabo, ele quer matar. Como se não bastasse matar, ele quer destruir, matar e aniquilar. Destruir os nossos sonhos, a nossa esperança. Destruir a família. Destruir ministérios. Homens, velhos e crianças. A fúria de Satanás é tanta que ele não quer poupar nem crianças, nem mulheres, nada. E ele ordena que todos, homens, mulheres e crianças, sejam destruídos. E isso serve para nós. Destruir através de uma enfermidade, matar os nossos sonhos, os projetos, matar um casamento. Satanás, ele vem com fúria total e muitas vezes a gente fica, ai, Deus não está me ouvindo, a gente não entende, por que um marido não se converte, por que um filho não se converte. O diabo está fazendo o papel dele e nós não nos atentamos de que nós estamos acovardados, nós estamos aceitando essas coisas. Então, ele não quer só destruir e matar, ele quer aniquilar. O que é aniquilar? É tornar sem vestígio, ele quer destruir as esperanças, ele quer destruir toda uma família. E muitas vezes ele vem com uma fúria tão grande e a gente não percebe, a gente vai ficando cansado, a gente vai ficando esgotado e a gente
não faz nada. A gente só para de orar e a gente para de lutar e a gente pensa, ai, Deus esqueceu de mim, acontece para outro, não acontece para mim. Mas veja só, uma pessoa se levantou, Mardoqueu se levantou e procurou aquela mulher, procurou a rainha Esther. Ninguém nem sabia que ele era tio, ninguém nem sabia que ela era judia. E o tio disse para ela, olha, você precisa fazer alguma coisa. E eu estou dizendo para você, você precisa fazer alguma coisa, você não pode se conformar, você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa. E aí Esther ficou com medo de que, ai, mas quem sou eu? Ele não vai me ouvir. Às vezes a gente fica assim, ai, Deus não vai me ouvir, eu já orei, eu já fiz, eu já jejuei, e não resolveu. Eu já falei com a pessoa, eu já mudei de cidade, já mudei de emprego, não, já mudei de igreja, não resolveu. Mas eu quero dizer para você, quando ela teve a ideia de unir o povo, é na unidade. É quando a igreja se reúne e entende a força. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você e eu, nós mulheres, nós somos a igreja do Senhor. Não importa se você mora aqui ou em outra cidade, nós somos a igreja de Cristo. E Deus está nos levantando para fazer alguma coisa. Porque o diabo não pode matar os seus sonhos, os seus projetos, a sua família, o seu casamento. Nós precisamos nos levantar, não ficar acovardado nem prostrado. Deus vai nos ouvir. Nesses dias nós vamos estar estudando um pouquinho dessa história, de outras histórias de pessoas que oraram e jejuaram. E eu quero dizer para você, não desista. Não importa se você consegue fazer 12 horas, se você consegue só fazer 10 horas, se você consegue só fazer 8 horas, mas faça. Faça algo, ore, busque a Deus como você nunca buscou. São dias maus, o inimigo tem se levantado para roubar os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, a nossa saúde. Nós estamos sendo envenenados pelas comidas que nós estamos comendo. Envenenados de agrotóxico, de glúten, de açúcar. No açúcar tem, que boa, detergente. No açúcar tem tanta química. Então, se você quer comer açúcar, coma um açúcar mais natural, um demerara, ai, mas é ruim. Aquele demerara não é ruim. Mesmo o cristal, aquele mais grosseiro, ai, demora mais, mas ele não tem tanta química. A nossa soja, o nosso trigo, tudo foi transformado para que combatesse, para que as pragas não consumissem. Só que com isso, nós estamos adoecendo. O gado, as galinhas, tudo tem muito hormônio, que é para, sabe, para dar muito, uma galinha, ela, num pouco de tempo, ela já cresceu. Então, nós estamos comendo comidas que não são comidas. E nós precisamos entender isso. Precisamos voltar a ter a nossa hortinha no fundo do quintal. Ai, apóstola, mas você não é da modernidade? Você não entende que não dá tempo? Queridos, morrer é fácil. Viver que é difícil. Então nós precisamos tomar atitude de sabedoria. Pelo menos comer, mas não tanto, né? Não tanto comprado pronto. Coma comida de verdade. Arroz, feijão, né? Arroz, feijão, carninha, fruta, legume. Ensine seus filhos. E nesse tempo de jejum, é tempo de nós entender que a maioria das doenças vem por tantas coisas que nós comemos,
angústias que nós passamos, muitas doenças vêm porque a nossa alma está doente, as nossas emoções estão doentes. Nós vamos falar um pouquinho mais a cada dia, mas hoje eu quero desafiar você a fazer o jejum, a orar, voltar a ler a Bíblia de papel, a Bíblia de... Ai, mas eu não tenho... Então leia no celular, mas assim que você estiver em casa, pegue a sua Bíblia, volte a ler e anotar o que Deus está falando comigo. Leia, abra aí a Bíblia, pegue um dos livros, faça um propósito seu, para você começar a ler. E leia a palavra de Deus, ouça músicas cristãs. Eu quero orar com você nessa manhã, nessa noite, e animar você. Você não está sozinho. Esther só teve a bênção de Deus, a bênção do rei. Nós vamos falar um pouquinho mais amanhã sobre isso, porque o povo de Deus se uniu. E nós estamos juntas. Eu quero que você mande para mim no inbox os seus pedidos, e nós vamos estar orando, vamos estar fazendo áudios de oração para que você possa participar e eu possa estar falando os nomes, mas faça coisas específicas para que eu possa orar do modo correto. Quero que vocês estejam orando por mim, pelo meu marido, pela minha família, por salvação, por cura, por libertação, e pela Igreja do Senhor. Orem umas pelas outras, orem por este grupo. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essas mulheres que não estão conformadas com as vidas que elas estão levando. Eu oro por cada família representada. Eu não sei que horas que elas vão ouvir esse vídeo, mas eu sei que elas estão determinadas a fazer algo. E o inimigo não vai prosperar. Eu repreendo toda obra do maligno na mente, no coração, no corpo, que tem trazido enfermidades, que tem trazido vícios, amor pelas coisas do mundo. Pai, em nome de Jesus, traz salvação, traz libertação, que o inimigo bata em retirada, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, nos dá orientação pelo Teu Espírito, nos direciona, para que cada mulher aqui possa orar pela sua família do modo correto e agir no amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, logo cedo, eu vou mandar um áudio para você de oração. E hoje, coloque aí no seu papel, dia 1º de 12 dias. Deus abençoe.